De muito sol e de dias ensolarados aqui em Maceió. Vamos falar de história, porque o Museu Pontes de Miranda, do Tribunal Regional do Trabalho, recebeu a doação de 200 itens pessoais do renomado jurista Pontes de Miranda. O conjunto de itens inclui objetos históricos, documentos, obras, lembranças pessoais, acrescenta uma dimensão importante ao acervo cultural do memorial, que já preserva a história, a trajetória do jurista e obra do jurista alagoano. A gente está recebendo aqui o coordenador do memorial, Oswaldo Zaidan, para falar dessa aquisição. Seja bem-vindo, um prazer tê-lo aqui conosco no Boletim Gazeta. Muito bom dia. Explica para a gente a importância dessa aquisição e como é que foram as tratativas para que esse acervo fosse entregue ao Memorial Pontes de Miranda. Inicialmente, bom dia. É um prazer poder estar aqui compartilhando com o povo alagoano essa aquisição que, com certeza, muito vai acrescentar à nossa cultura. O Memorial Pontes de Miranda é um museu que já tem uma tradição muito grande, não só no estado, no Brasil, mas até internacionalmente. Regularmente a gente recebe solicitações de pesquisas de pessoas que moram em outros países, no Chile, na Argentina, na Espanha, em Portugal. Então, o memorial já é uma referência. E foi até por conta dessa referência que nós recebemos um e-mail, né, de uma empresa que adquiriu a residência que pertenceu ao jurista, né, a empresa Opportunity Empreendimentos Imobiliários, e eles fizeram contatos com o memorial e perguntaram se nós tínhamos interesse em resgatar objetos que ainda estavam na residência do jurista. Nós ficamos bastante empolgados com essa ideia, né? E resolvemos ir até o Rio de Janeiro. Eu fui designado pelo presidente, o Dr. Marcelo Vieira, para ir até o Rio de Janeiro fazer esse levantamento, e fiquei lá por cerca de 4 dias, né, fazendo um verdadeiro garimpo desse material. A casa estava fechada há mais de 12 anos e a situação era bastante desfavorável, muito insalubre, né? Mas mesmo assim a gente fez um esforço muito grande e conseguimos resgatar cerca de 200 a 210 itens. O tempo foi pequeno, nos deram apenas 3 dias para fazer isso. Muito pouco tempo, porque estava tudo muito revirado, então foi um trabalho de formiguinha. Muito minucioso. Mas, mesmo assim, trouxemos valiosos tesouros aqui para o estado de Alagoas, terra do memorável Pontes de Miranda. Eu fiquei curioso agora em saber quais os itens que vocês conseguiram ao longo desses 3 dias, também num mergulho nessa história, uma casa fechada há 12 anos, imagine, né, Thaís? Então, quais os itens assim que você poderia trazer que conseguiram resgatar de lá do Rio de Janeiro para cá, para Alagoas? Parece uma tarefa muito difícil, mas para mim, que vivo o meu dia a dia e vivo a história de Pontes de Miranda, não foi tão difícil. Porque, por exemplo, quando eu cheguei na casa, eu fui no quarto que pertencia ao jurista e, misteriosamente, no armário existiam roupas. E aí, quando eu comecei a olhar as roupas, eu falei, poxa, eu tenho uma foto que ele está com essa roupa. Eu tenho uma foto onde ele está com esse sapato. A gente tá e aí eu comecei escritos, né, a resgatar os objetos. Muitos deles eu já tinha visto nos meus estudos. Sim. E cheguei lá e me deparei com esses objetos, né? As corujas, pareceres, cartas, manuscritos. Aqui, por exemplo, a gente tem as chaves da casa de Pontes de Miranda, o telefone com quem ele falava com as grandes personalidades de quem ele era amigo. Elementos, então, que confirmam que, de fato, eles pertenceram a Pontes de Miranda, é isso? Com certeza. Cada um desses objetos, eles comprovadamente pertenceram à história de vida do Pontes de Miranda. Vestuário, tudo. Olha só, aqui algumas dessas vestimentas estão presentes em fotos que nós temos lá no memorial. Isso é uma coisa bastante interessante, né? Esse relógio também... Só enriquece o acervo, né? Vocês conseguem ali colocar, trazer a história num passeio pelo museu de uma maneira muito mais completa. Teve, inclusive, obra inacabada que foi encontrada nesse garimpo feito no Rio de Janeiro? Isso, inclusive a gente tem na exposição, ó, essa é a calça que eu estava falando, essa calça foi resgatada e se você perceber, você vai ver que essa calça, ela está
nessa foto que vai aparecer agora, né? É bem interessante, ó. Aqui está a calça que nós resgatamos lá. E ficou fácil porque, poxa, eu já conhecia a foto, vi a calça, falei, deu certo. Uma maneira da gente mostrar a veracidade dos documentos e dos objetos também. No caso do livro, foi assim, eu estava folheando alguns documentos e eu achei um fichário. E aí eu comecei a abrir o fichário e tinha um título que me chamou a atenção, A Natureza da Lógica. Falei, poxa, eu conheço todos os livros de Pontes de Miranda. Não tinha. E eu nunca ouvi falar nesse livro. Aí comecei a folhear, comecei a ler, e aí quando chegou no capítulo 4, no meio, parou. Falei, mas o que aconteceu? Aí procurei, simplesmente parou. Ele não concluiu. Aí eu descobri que parou porque ele não concluiu, porque faleceu. Nossa. Oswaldo, a gente observa pelo material que tá sendo apresentado que eles estão protegidos, eles até estão em boas condições, né? Fotos, quadros, louças, a parte de vestuário muito preservada, todos os materiais, todo esse acervo, ele foi encontrado dessa forma ou parte desse material precisou passar por algum processo de recuperação? Essa pergunta é uma pergunta muito interessante, porque é uma oportunidade que nós, historiadores, temos, né, de mostrar a importância do nosso trabalho. Por exemplo, nenhum desses objetos estavam em condições de serem expostos. Agora há pouco apareceram 2 corujas de gesso. Sim. Eu demorei 1 mês e meio para restaurá-las. Restaurei, as 2 corujas estão aí. As roupas, elas foram para a lavanderia, foram lavadas a seco, depois foram trabalhadas para serem higienizadas. Para serem expostas. Documentos foram também passaram por um tratamento, né, de infravermelho na nossa máquina de higienização. Então, hoje, você chega no memorial e eles estão praticamente em perfeito estado. Mas esses objetos, esses artefatos, eles foram adquiridos em agosto. Nós estamos no final de novembro. Então, de agosto a novembro, foi um trabalho diário, muito gratificante, porque como a gente gosta do que faz, né? Então é muito gratificante e o resultado é esse. Esse aí é o registro da primeira obra de Pontes de Miranda do ano de 1929. É a primeira obra jurídica que ele fez no Rio de Janeiro. Esse quadro aqui mostra a intelectualidade carioca. Você tem aqui o Pontes de Miranda, você tem Tarsila do Amaral, você tem o poeta Jorge de Lima. Eram pessoas que faziam parte da cultura brasileira e que residiam todos no Rio de Janeiro. E Pontes de Miranda, desde cedo, transitava no meio cultural. Isso daí facilitou muito também a sua desenvoltura como jurista e como escritor. Pontes de Miranda, ele não era só um jurista, ele era também poeta, ele escreveu vários livros de sociologia, antropologia, psicologia, física, matemática. Então ele tinha uma versatilidade muito grande. E agora, Oswaldo, você espera encontrar mais situações em termos de história de Pontes de Miranda depois desse mergulho feito no Rio de Janeiro? Ou você acredita que toda a contribuição estava envolvida nessa residência que você fez uma visita lá no Rio? Espera encontrar, por exemplo, outros itens, de repente em outro ponto do país, ou até mesmo lá no Rio de Janeiro, alguém pode ligar para receber um presente tão valioso e com obras que não têm valor que possa, por exemplo, pagar. Eu vi aquele relógio ali, achei maravilhoso, já fiquei imaginando lá em casa como ficaria. Mas não tem como você encontrar. Você devia ver como é que ele estava quando eu resgatei ele, né? Ele estava assim, você fala, não dá para aproveitar. E ele está ali. Lindo, maravilhoso, lindo. E ainda está funcionando. Você espera encontrar locais ainda que possam trazer mais itens que já pertenceram à Pontes de Miranda ainda? Eu vou te contar uma história rapidamente para você entender a dificuldade e a importância desse acervo que chegou. Se vivo estivesse, Pontes de Miranda estaria completando 133 anos. Ele morreu em 1979, ou seja, há 45 anos. 45 anos depois da morte de Pontes, a gente ainda está
resgatando objetos que ajudam a compreender toda a sua vida. Infelizmente, depois que o jurista morreu, os familiares não tiveram muito critério na doação de objetos. Então você tem objetos doados para o Rio de Janeiro, para Belém, para Santos, para Brasília, para Maceió. Então foi feita uma pulverização desses objetos que pertenciam ao jurista. Resgatar tudo isso é uma missão muito difícil. Nós do Memorial, nós do Tribunal Regional do Trabalho, nos sentimos privilegiados de, ainda depois de 45 anos da morte do jurista, conseguir resgatar esses objetos. Não são só objetos, é muito mais do que isso. Isso daí é a revelação de toda a genialidade do jurista. Valor histórico, né? Mas o documento que a gente estava vendo aí foi o contrato que ele assinou para a publicação do seu primeiro livro, me corrija se eu estiver errada. Sim. Viu? Aos 18 anos de idade, foi isso? O nome do livro é A Margem do Direito. E tem uma história engraçada desse livro, que ele ainda estava concluindo a faculdade, lá no Recife, a Faculdade de Direito. Ele escreveu o livro e tentou publicá-lo no Brasil. E as editoras chegaram e falaram, não, pô, um menino de 18 anos, a gente não pode correr o risco de publicar isso aqui, é muito arriscado. Aproveitando que estamos trazendo aí essa novidade a respeito dessa riqueza agora que compõe o acervo do Memorial Pontes de Miranda, Oswaldo, como é que é a abertura do museu para a população? É preciso fazer agendamento? O museu está à disposição da sociedade alagoana para quem ainda não teve a oportunidade de conhecer essa rica história? Sim. O Memorial Pontes de Miranda fica no 3º andar do prédio sede do Tribunal Regional do Trabalho. No 3º andar, você tem o Museu do Trabalho, que conta toda a história, não só do tribunal, mas da Justiça do Trabalho como um todo. E também tem um espaço destinado ao jurista Pontes de Miranda. O memorial ele funciona de segunda a sexta, das 8 da manhã até às 15 horas, inclusive recebendo alunos de 1º, 2º grau, de cursos superiores, não só de direito, mas também de história, de qualquer área, né? E o público em geral também tem a oportunidade de conhecer o memorial. E nessa época de turismo em Alagoas, é impressionante a quantidade de turistas que vão até o memorial. O memorial já está se tornando um ponto de parada obrigatória. Bacana. Muitos turistas chegam e poxa, eu fiquei o ano inteiro esperando para vir a Maceió para conhecer o memorial. Isso é muito gratificante para nós do TRT. São justamente os turistas que fogem um pouco daquela rota de praias, a rota litorânea, para mergulhar também na história. Temos muitos museus, temos muita riqueza aqui para apresentar. Agradecer Oswaldo Zaidan, coordenador do Memorial Pontes de Miranda, do Tribunal Regional do Trabalho aqui de Alagoas. Volte sempre, traga novidades, sempre que quiser falar sobre o trabalho, um trabalho minucioso, muito admirável, eu diria, porque não é fácil, restaurar relíquias, né? São todo cuidado, materiais realmente muito delicados para que você possa expor. Eu só gostaria de fazer mais uma revelação que eu acho muito importante. Nós, nesses 3 dias que estivemos no Rio, fizemos mais ou menos umas 3 a 4 horas de filmagens da residência do jurista. E ano que vem, no mês de abril, quando Pontes de Miranda, se vivo estaria completando 134 anos, nós vamos lançar um documentário Pontes Era Assim. E esse documentário vai ser um mergulho dentro da residência de Pontes de Miranda. Ele já está dando um spoiler. Show de bola, do que né? vem por aí. Nós estaremos por lá, né, acompanhando também o lançamento. Parabéns. Vai ser um prazer, muito obrigado pela oportunidade. Obrigada, Oswaldo. Venha sempre aqui, a gente está de portas abertas. Obrigado. Vamos mudar de assunto, falar da Liga Carnavalesca de Maceió, que